Seguimos no YouTube da Auriverde Brasil. Olha, é a primeira vez que conversamos ao vivo com o deputado distrital do PL do DF, Thiago Manzoni. Thiago, com muito carinho a gente te recebe por aqui. Eu vi o tamanho do carinho, do respeito, da admiração das pessoas por ti naquele evento das escolas cívico-militares ali no Salão Nereu Ramos, na Câmara Federal. E falei, poxa, esse rapaz é diferenciado, tá? Olha o tamanho do carinho e do respeito que tem por ele, né? E eu gostaria que você sentisse da mesma forma, acolhido com tamanha admiração pela nossa audiência da Auriverde Brasil. Thiago, bom dia. Bom dia, Pitoli, obrigado pelas palavras, bom dia, doutor Cláudio, bom dia, Leandro, bom dia a você que nos assiste, obrigado, Pitoli, por me receber tão bem e realmente, por ocasião daquela sessão solene lá na Câmara, em homenagem às escolas cívico-militares, eu fui muito bem recebido, agradeço ao deputado Maurício do Vôlei, aos demais que estavam lá e a você também, foi uma alegria estar com vocês e é uma alegria estar aqui com vocês novamente na Rádio Auriverde. Primeira vez aqui, a segunda que estamos juntos, agradeço muito pelo convite. E chegou através do Coronel Pelegrino, está em casa, viu, Tiagão? Tiagão, é o seguinte, eu gostaria que você falasse um pouco, né, a exemplo do Leandro de Jesus, que está dividindo tela contigo, que é dessa juventude do PL da Bahia, né, e a gente vai lutando assim, mas representando de fato uma renovação na política, um novo perfil político, né, que a gente percebe que se compõe, que vai chegando para compor, né, esse jogo bastante importante aqui no Brasil, que é o mexer das peças políticas desse tabuleiro tão difícil de se entender. Eu queria que você falasse sobre essa tua jornada, né? Os movimentos populares desde 2013, o que significaram para você a tua jornada e também o que te traz até aqui, eleito em 2022, Thiago. Pitoli, desde 2013, quando o brasileiro foi às ruas, porque não aguentava mais o PT, que eu comecei a pensar que não dava mais para apenas reclamar ou apenas se manifestar nas ruas e decidir, ali no finalzinho de 2015, ser candidato a deputado federal. Eu preciso mencionar dois acontecimentos que foram importantes para eu tomar essa decisão. O primeiro deles é que o PT tinha destruído a economia do Brasil, como faz de novo agora, né? Parece até que a gente está revivendo aquele filme terrível da Dilma, uma recessão pior do que a recessão da pandemia, e uma liderança política que surgia e que fez nascer a direita no Brasil, que era a liderança do então deputado Jair Bolsonaro. Então esses dois fatores se conjugaram e ali no finalzinho de 2015 para o início de 2016 eu decidi que eu seria candidato. Fui candidato em 18, candidato em 22 e a forma que eu fiz a campanha, as duas campanhas, foi muito diferente do habitual, porque eu nunca tinha sido político, nunca tinha sido candidato, mas era um negócio que ardia no meu coração, as pautas da direita, a defesa da família, a defesa do empreendedorismo, a defesa da liberdade. E aí eu fiz uma campanha muito barata em 2018, fui muito bem votado, tive quase 12 mil votos, e em 2022 fui candidato novamente, dessa vez a deputado distrital, na primeira vez fui candidato a federal, e agora no partido do presidente Bolsonaro, com o apoio da deputada Bia Kicis, a gente conseguiu alcançar uma cadeira aqui na Câmara Legislativa, com essa nova forma de fazer política, muito mais voltada para os valores que nós acreditamos, para os princípios, para a representatividade do eleitor naquilo que o eleitor acredita e aquilo que o eleitor quer como modelo de padrão de vida, de estilo de vida. Então foi assim que surgiu o meu desejo de ser político e teve uma coisa em especial, Pitoli, ali no início de 2016, né? O Brasil estava numa recessão profunda, os nossos valores morais sendo destruídos, e naquele momento ali em que se discutia o impeachment da Dilma, houve um acontecimento que foi corriqueiro. Eu estava conversando com um amigo meu e ele falou assim, cara, vamos fazer alguma coisa, não dá para a gente ficar assim. E eu falei, vamos sim, eu já decidi, vou ser candidato. E eu nem rede social tinha. Aí ele abriu minhas redes sociais, eu peguei meu telefone celular, fiz uma lista com o nome das 300 pessoas mais próximas de mim e fui tomar um café para dizer que eu queria defender a família, o empreendedorismo, a liberdade e fiscalizar o executivo. E foi assim que tudo começou, sob a liderança moral e a liderança política
do então deputado Jair Bolsonaro. Agora, Tiago, já de cara nesse seu primeiro mandato como deputado distrital, você ocupou um cargo importante, né, da presidência da Comissão de Constituição e Justiça, CCJ, da Câmara Distrital. Você pode já trazer para a gente as principais ações ou atividades do seu mandato até aqui, até para que a gente conheça, a tua disposição em lutar, em se candidatar, e é fundamental para que a gente inspire novas lideranças e que possamos sair das mãos desses que estão ali travestidos de lobos, são lobos em peles de cordeiro, enfim. Queria que você trouxesse essa sua história para a gente gente pudesse inspirar pessoas, viu, Tiago? Então, eu sou advogado de formação e logo depois da eleição, do dia 2 de outubro, começou a se discutir aqui pelos deputados eleitos aqui no Distrito Federal como seria a composição da Câmara Distrital. Eu não fazia a menor ideia de como isso funcionava, mas me coloquei à disposição do então candidato à presidência da casa, Wellington Luiz. Falei: Wellington, sou advogado, acho que eu posso te ajudar na CCJ. E acabou que isso culminou com a minha eleição para a presidência da CCJ no primeiro biênio, e agora no segundo biênio eu fui reeleito. Então a gente faz um trabalho muito técnico na CCJ, e o mandato continua voltado, e talvez esse seja o grande diferencial dessa direita que surgiu, na minha opinião. Nós temos sido fiéis, pelo menos na maioria dos casos de deputados e senadores, temos sido fiéis às pautas que nos conduziram a ter essa representação, né, a sermos eleitos pelo povo. Dentro desse contexto de família, empreendedorismo e liberdade, tem algumas ações que a gente teve no mandato que eu me orgulho muito delas. A primeira é que eu sou presidente da Frente Parlamentar em Defesa da Vida desde a concepção. Né, o senador Eduardo Girão diz que essa é a maior das lutas que nós temos, que é a defesa da vida desde a concepção. Então, essa pauta da família, a gente tem essa frente parlamentar. Eu tenho muitos projetos voltados para a escolarização, para as escolas, né, o que se conceituou chamar de educação, para devolver o protagonismo aos pais, na educação moral, ético, religiosa dos filhos, e fazer com que a escola prepare os alunos para aquilo que é mais importante, que é o conhecimento acadêmico, que vai possibilitar que a gente se torne um país produtivo, né, inserção no mercado de trabalho, etc. Então, sou presidente também da Frente Parlamentar em defesa do pagador de imposto, que no Brasil a lei nos chama de contribuintes, né? Eu brinco que contribuinte eu sou lá na minha igreja. O pessoal pede para eu contribuir, eu contribuo se eu quiser, e se eu não quiser está tudo bem, mas com impostos não é assim. Então, o pagador de imposto não tem a opção de não pagá-los. E no Brasil, o cidadão médio paga aproximadamente 50% do que recebe, entrega para o governo. É como se o cidadão trabalhasse um dia para ele e outro para o Estado, um dia para ele e outro para o Estado. Nós precisamos acabar com isso. Eu acho que essa é uma das principais causas de empobrecimento no Brasil. E no primeiro ano de mandato, Pitoli, realizei aqui uma audiência pública sobre a institucionalização da censura no Brasil. E esse dia foi muito marcante, porque nós reunimos aqui grandes nomes do Parlamento Federal, do Congresso Nacional, deputada Bia Kicis, deputado Gustavo Gayer, deputado Marcel Van Hatten, senador Eduardo Girão, e também grandes nomes do jornalismo, o jornalista Alexandre Garcia, o Rodrigo Constantino participou com a gente virtualmente, o Paulo Figueiredo, e naquele momento o que se avizinhava estava muito claro para todo mundo que participou e está se concretizando agora. Né, uma perseguição absurda, tentativa de calar todas as vozes de direita, a institucionalização da censura acabou vindo e vindo com muita força. E nós fizemos aquele debate, foi espetacular. Então, o nosso mandato tem sido voltado, Pitoli, Leandro, Dr. Carlos, para essas pautas, a pauta da família, do empreendedorismo e da liberdade. Agora, Tiago, você entende que o brasileiro hoje, que está alinhado na defesa desses valores conservadores, Deus, pátria, família, liberdade, está preparado, consciente, já tem o conhecimento necessário para fazer a sua escolha para quem vai representá-lo numa Câmara de Vereadores, na Prefeitura, na Assembleia Legislativa, no seu caso a Câmara Distrital? Por que eu digo isso? Porque mesmo a gente sabendo quais são os valores que defendemos, ainda caímos em algumas pegadinhas. Tem aí gente eleita agora que está longe de representar
os nossos valores conservadores, mas dizem ali estar sob o guarda-chuva de um PL, ainda usando do nome do presidente Bolsonaro. Você entende que a gente está melhorando a qualidade do voto, Tiago? Não tenho dúvida, Pitoli. A gente passa por um processo que começou ali na década de 10 e que está em curso, né? A gente precisa ter perseverança, precisa ter firmeza, e isso vai se depurando naturalmente. Como é que eu vejo isso tudo? Até bem pouco tempo atrás, a direita não existia. O presidente Bolsonaro fez nascer uma direita que era inexistente. Opa, perdemos o Tiago? Estamos conversando com o Tiago Manzoni. Oi, caiu, é? Caiu? Já deve voltar. Ah, perfeito, já deve estar voltando então. Ah, ok. Perdemos a conexão com o Tiago Manzoni, deputado distrital, né? Deputado no DF do PL, conversando conosco. Perfeito. Tiago Manzoni então está voltando para conversar conosco nesta manhã de quinta-feira. Só fazer um parêntese aqui, que eu tinha me esquecido, que é importante, Tiago já está voltando. Hoje é dia da eleição na OAB, hein, turma? Hoje é dia de eleição na OAB, hein? Você já entendeu o tamanho da tua importância nisso, você que está apto a votar, já entendeu? Depois quero conversar com Cláudio e Leandro e também com o Tiago, que são advogados, sobre essa data. Leandro, perdemos a conexão, Tiago, perdemos e retomamos a conexão contigo, falando sobre a consciência, né, e a construção do voto desse brasileiro conservador. Tiago. Então, eu peço perdão, pessoal, sem problemas. Caiu aqui. Mas a gente vivia um teatro das tesouras no Brasil, em que PT e PSDB fingiam fazer oposição um ao outro. E aí o que a gente vivia era a dominação completa do pensamento pelo pensamento esquerdista. Nasceu uma direita que agora está num processo de amadurecimento que eu considero muito mais robusto do que já foi antes. O que eu percebo? O nosso conservadorismo ele está muito vinculado ainda às questões religiosas. Nós somos um país católico, a segunda maior religião é a religião evangélica, e o brasileiro ele é conservador até pelo próprio instinto dele, né? O instinto religioso faz com que ele seja conservador. E agora surgem movimentos, e aí respondendo a sua pergunta diretamente, sim, eu acho que há um processo de formação em curso, existem movimentos diversos ensinando as pessoas sobre doutrina do conservadorismo, sobre a corrente filosófica do conservadorismo, e isso vai fazendo com que haja um amadurecimento, inclusive das lideranças que querem se lançar na política. Para finalizar, eu faço apenas uma observação quanto a esse processo eleitoral. As pessoas que não foram fiéis às pautas foram retiradas pelo povo nas eleições. A gente tem exemplos diversos aí de pessoas que se elegeram em 2018 com a pauta do presidente Bolsonaro, depois traíram as pautas e traíram o próprio presidente e foram retiradas dos seus cargos pelo povo em 2022. Então é um processo contínuo e eu acredito que a gente, em muito pouco tempo, vai estar muito forte aí, tanto em termos de número de deputados, quanto na qualidade de deputados, senadores e dos demais cargos. E a imprensa insistindo que a direita está rachada, que existe esse momento, né, vivido pela direita agora. Qual a análise que o senhor faz, deputado, com relação a esse momento, diante do surgimento de novas lideranças? Primeiro, eu parabenizo o presidente Bolsonaro, porque ele é um líder que forma outros líderes, né? Então, liderança é legitimidade. Qual é o líder legítimo da direita no Brasil? O presidente Bolsonaro. Foi ele que começou o movimento de direita, é ele que forma essas outras lideranças. Então não existiria hoje um Tiago Manzoni, deputado distrital, se não houvesse a liderança de Bolsonaro, não existiria Nicolas, não existiria Gayer, Bia Kicis, esses outros expoentes que hoje estão pelo Brasil inteiro. André Fernandes, o fenômeno lá de Fortaleza, um jovem de 26 anos, então, o presidente Bolsonaro tem uma grande virtude, que é formar outras lideranças. E isso faz com que nós tenhamos hoje no Brasil inteiro líderes de direita, todos caminhando sob a liderança do presidente Bolsonaro. Essa história de racha, de divisão, eu honestamente não acredito que isso aconteça. É claro que existem pessoas que querem rachar, que querem dividir. Essas pessoas, elas não perduram por muito tempo. Vou citar exemplo aqui de parlamentares que estiveram em 2018 e que quiseram tomar essa liderança, né? Se elegeram em 2018 e quiseram tomar essa liderança. Vou nem citar exemplo de parlamentar, vou citar o exemplo que aconteceu com o governador de São Paulo, então governador de São Paulo, João Dória,
que quis competir na liderança da direita com o presidente Bolsonaro. Não tem legitimidade, foi retirado do poder político pela população de São Paulo. O líder legítimo da direita no Brasil é o presidente Bolsonaro. Quem não entender isso, a própria população vai retirar do cenário, porque a população reconhece no Bolsonaro essa liderança. E reconhece porque ele foi a pessoa que teve coragem de vocalizar o que o brasileiro é. O brasileiro ama a Deus, o brasileiro quer proteger a sua família, o brasileiro acredita que a nossa bandeira é verde, amarela, azul e branca, nunca vai ser de outra cor, e o brasileiro quer liberdade. E quando ninguém defendia essas pautas, porque o politicamente correto tinha ceifado a voz de meio mundo de gente, foi o Bolsonaro, o presidente Bolsonaro, que se levantou a favor do Brasil e desses valores. Então ele é a única liderança legítima, assim será até 2026, não tenho a menor dúvida, e perdurará por muitos anos. Enquanto ele quiser ocupar esse lugar de liderança, esse lugar vai ser dele. Agora, Tiago, e a importância da vitória de Trump nos Estados Unidos? Você vê que, de fato, Trump passará a ter um papel decisivo diante de tudo o que acontece no Brasil, Tiago? Pitoli, a vitória do Trump, ela acontece logo depois de uma vitória esmagadora da direita nas eleições municipais. As eleições municipais aqui no Brasil apontam um eleitor, cidadão médio, cidadão comum, completamente afastado e dissociado das pautas de esquerda, tanto as pautas econômicas, que a esquerda destrói tudo que toca, quanto as pautas de costumes, porque o brasileiro não engole essas pautas identitárias, e um alinhamento às pautas de direita. Basta a gente ver que o partido que mais cresceu foi o PL, o partido mais votado para prefeito no primeiro turno foi o PL, o partido que mais cresceu proporcionalmente foi o PL, e o brasileiro abraça as nossas pautas. O mesmo aconteceu nos Estados Unidos agora, e aquele mapa que se tem dos Estados Unidos, onde o vermelho, que lá é o Partido Republicano de direita, vence, e onde o azulzinho vence, a gente vê que a vitória foi esmagadora. A vitória é uma vitória que nos 7 estados pêndulo o Trump venceu, quer dizer, são aqueles estados que às vezes votam à esquerda, às vezes à direita. O Trump venceu em todos. O que o eleitor do mundo está dizendo e por que até a imprensa chama isso de uma onda conservadora? O eleitor do mundo está dizendo que não aguenta o progressismo, o globalismo, essas pautas do Foro de São Paulo que vocês debatiam antes de eu entrar aqui para ser entrevistado. O eleitor não quer isso. E o eleitor está retirando do poder quem adere a essas pautas. Eu acho que a eleição de Trump vai se refletir aqui no Brasil em 2026 com a eleição do presidente Bolsonaro, que eu acredito que estará elegível, mas eu acho que principalmente vai mudar o cenário das relações de política externa. Eu via vocês debatendo aí sobre as alianças que o Brasil tem feito com a China, etc. Eu acho que a eleição do Trump lá nos Estados Unidos vai reorganizar as forças na política internacional e vai trazer para o Brasil, eu acredito, um freio de arrumação. Só lembrando, para finalizar, que o Trump, que foi eleito lá, foi tão perseguido judicialmente quanto é o Bolsonaro aqui, a mesma perseguição que a gente vê aqui ao presidente Bolsonaro e à direita. O presidente Trump foi alvo dela lá nos Estados Unidos, uma perseguição judicial, uma perseguição midiática dos grandes veículos de comunicação dos Estados Unidos, e a resposta do povo, da população americana, veio nas urnas, dando para ele uma vitória esmagadora. Eu acredito que o mesmo processo vai acontecer aqui. Espero que o presidente Bolsonaro esteja elegível, até com uma medida de justiça, porque não há nenhuma razão para ele estar inelegível, e que ele vença as eleições. Já estamos trabalhando para que isso aconteça. Agora, Tiago, aproveitando a tua passagem por aqui, esse plano espetaculoso, né, divulgado agora pela imprensa, onde militares planejaram a eliminação de autoridades, enfim, como é que você vê, Tiago? Me perdoe chamando já de você pela... Você está ótimo, obrigado, Pitoli, obrigado. Como é que você está vendo essa situação e os desdobramentos disso tudo no entorno do presidente Bolsonaro, né, na proposta de parlamentares de direita, por exemplo, com relação ao projeto de anistia do 8 de janeiro, tudo que está acontecendo agora nesse cenário, nesse movimento, chama a sua atenção, é cortina de fumaça? Qual a tua análise? Eu não tenho dúvida que é uma cortina de fumaça, Pitoli. A gente vê isso acontecendo há 1 ano e 11 meses, desde que o PT foi alçado novamente ao poder, que a gente vê uma cortina de fumaça atrás da outra para esconder o que é de fato o PT. Então eu não tenho um acesso detalhado àquilo que foi produzido pela Polícia
Federal, que deu ensejo a essa operação aí, que prendeu alguns militares, etc. Não tenho conhecimento, mas eu tenho conhecimento da índole, do caráter do general Braga Neto, do general Heleno, do próprio presidente Bolsonaro, e eu tenho certeza absoluta que pessoas desse quilate não planejariam, como se quer fazer crer aí, o assassinato de autoridades, enfim. Eu vejo isso aí tudo como mais uma cortina de fumaça que vem num momento de crescimento dessa onda conservadora que a gente vinha conversando aqui ainda há pouco. Então, o conservadorismo cresce, o conservadorismo avança, e a forma que eles têm de tentar fazer parar isso aqui no Brasil é esse tipo de perseguição, esse tipo de cortina de fumaça, e eu repito, isso tem acontecido desde o início do governo do atual presidente. Então, uma vez seguida da outra, a gente vê isso, e eu não acho que isso vai acabar, Pitolio. Eu acho que até 2026 a gente ainda vai ver muito esse tipo de acontecimento, e o que me anima é perceber que a população enxerga a perseguição que está acontecendo e cada vez mais abraça Bolsonaro e abraça a direita. Por onde o presidente Bolsonaro anda, ele é aclamado, a multidão está sempre com ele, e eu penso que parte disso é porque a população percebe que Bolsonaro está sendo perseguido, a família do Bolsonaro é perseguida, Dona Michele é perseguida. Basta dizer que a gente já teve aí aquela história dos móveis, que insinuaram que o Bolsonaro e a Dona Michele tinham roubado os móveis do Planalto, depois acharam milagrosamente os móveis. Teve história de joia, e o TCU disse que as joias são personalíssimas e podem ser são da propriedade do presidente Bolsonaro. Enfim, uma atrás da outra, a tentativa é macular a reputação do presidente, da família do presidente, dos filhos do presidente, da sua esposa, e tentar diminuir a força da direita. Isso não vai acontecer, e enquanto nós estamos cada vez mais fortalecidos com o eleitor, eu reitero, estamos também nos fortalecendo intelectualmente, com formação intelectual. Se você me permite, Pitolio, eu queria só fazer algumas menções aqui de ações que eu acho muito relevantes. O Instituto Ação Conservadora, do deputado Eduardo Bolsonaro, que hoje é presidente de Relações Institucionais e Internacionais do PL, é uma ação voltada para capacitar lideranças de direita, sensacional, parabenizo o deputado Eduardo. Nós temos Mulheres Conservadoras, cuja liderança está sob a batuta aí da Dona Michele e da senadora Damares. Nós temos o Eu Sou Conservador, o Instituto Arpia, do Major Vitor Hugo. Então, há um sem número de iniciativas que vão robustecer e trazer fundamento teórico junto com essa força político-eleitoral enorme que nós já temos. Eu acho que o futuro é promissor para a gente, apesar da perseguição e apesar dessas cortinas de fumaça. Tiago Manzoni, deputado distrital do PL do DF, conversando conosco. Tiago, a primeira de muitas conversas, está em casa, querido. Uma ótima quinta-feira para você. Obrigado, Pitolio. Boa quinta-feira para vocês também. Eu estou sempre às ordens. Precisando, eu estou aqui. Doutor Cláudio, um abraço. Leandro, um abraço. E um abraço para o nosso espectador também. Valeu demais. Obrigado pelo convite. Um abraço, Fratelo. Obrigado, Tiago. Vamos em frente. Tem informação na voz de João Victor Teófilo. Pois não, João? Pitolio, informação importante.